ressaltar que se você faz muito dinheiro, Tá. isso não é garantia de que você vai chegar lá. Eu Se tenho você uma não história, eu tenho uma souber história da conservar minha o dinheiro vida que você fez. que eu acho que Por favor. denota muito sobre isso. Como eu disse, o meu pai trampou 30 anos na mesma empresa que hoje é a Braskem, inclusive. Meu pai é engenheiro químico, trampou 30 anos. E o meu pai ele sempre foi muito bom num negócio chamado subtração, que é muito simples. Quanto você ganha, menos quanto que você gasta, é o tanto que você investe. E ele não sabia nada sobre contabilidade, sobre Ele só dinheiro. respeitava isso. Ele só respeitava uma simples subtração, cara. Então, eu lembro que meu pai chegava bem tarde em casa, então, por volta de 8 ou 9 horas da noite. Ele saía da atual Braskem, vinha pra casa e ele abriu um programa chamado Quicken. Vocês lembram desse programa? Eu nem usei. É o primeiro software de você elencar gastos que existiu. É um software gringo, meu pai muito nerd, baixou lá. Weekend? Quicken, da Microsoft. Quicken, mesmo, cara? Isso em 1999, assim. Meu pai, ele sempre foi muito avesso ao risco, ele sabia que ele ganharia um teto ali. Eu posso só colocar uma frase do Kiyosaki aqui na lição 6? O podcast acho que é meio que seu. Não, pra poder elencar isso que o seu Sim, pai sim. fazia. Você falou que É seu meu pai também. era um cara Legal. que ele ganhava X, gastava menos que X e investia a diferença. E de uma maneira simples, não era sofisticado pra caramba que Não. ele fazia. O Kiyosaki, ele fala aqui, tudo que você precisa para alcançar o sucesso financeiro é matemática simples e bom senso. É isso. Para ele era muito simples, ele sabia que ele tinha um lugar que ele poderia exercer na empresa dele lá, chegar, sei lá, gerente, por exemplo, e ele fez uma conta de menos, cara. Só que eu lembro que ele juntava todos aqueles papeizinhos de cartão de crédito, não sei se vocês lembram. Antigamente, quando você passava a maquininha, vinha aquilo lá. Ainda bem você pedir. Ainda vem se você pedir, mas antes era o Sim. único comprovante que você tinha. E ele juntava todos dele e da minha mãe, e ele parava todo dia, a primeira coisa que ele chegava, falava boa noite e tal, e chegava lá e fazia uma conta de menos, porque ele dividia mais ou menos o tanto que ele ganhava, dividia por 30, e ele não podia gastar em um dia mais do que ele ganhava. E ele seguiu isso durante 30 anos. Aí hoje eu vejo e falo, putz, meu pai nunca ganhou muito. Mas foi um Mas baita ele- exemplo que teu pai fez. né? Mas ele tem um Meu pai fazia coisa Cara, parecida também. Meu pai tem um apartamento em Riviera de São Lourenço, velho. Um negócio que, tipo, não sei como é que ele fez aquela porra. É que meu pai Na verdade, eu sei. ganhava tanto. Ele usou a subtração durante 30 anos e conseguiu acumular patrimônio. E hoje o que ele tem de renda passiva em renda fixa, inclusive, pai, precisamos rever isso, ele consegue se virar muito bem, cara. Tanto que quando eu me fudi no Joesley Day, que eu era trader, foi o primeiro cara que eu liguei. Falei, pai, preciso de 30 pau. Falou, tá bom, por quê? Falei, por causa disso, lascou a bike, caiu a corrente aqui da bike, fudeu. E ele me fez uma TED ali de 30 pau na hora e continua vivendo totalmente simples. O meu pai é o Barsi versão Santo André, assim, até hoje, cara. Ele anda de metrô até hoje. Ele só tem uma porra de uma BMW que eu dei pra ele. Depois eu me arrependi, porque eu queria... Quando a bolsa cai, eu falo, pai, vamos vender aquela BMW, pai, vamos botar na bolsa. Mas é incrível isso, porque o cara que faz o simples e que entende a lógica do dinheiro e que respeita o poder da composição, o poder do tempo, não precisa ser gênio, não precisa ser... Ó, eu vou fazer uma Ó, pergunta sobre o meu seu pai. pai fez a mesma coisa, só que meu pai não usava nenhum software. Ele usava o livro preto. O meu Sério, pai... a gente anotava. tipo o livro Anotava caixa, assim, né? real. Meu Então, pai falava pra... Aí que eu vou chegar numa pergunta pra vocês, pro Thiago também, que é a seguinte. Nesse capítulo, o Kiyosaki ele bate muito na seguinte questão. Tem até uma frase aqui. Se o seu padrão for gastar tudo que ganha, o mais provável é que um aumento de renda resulte apenas em mais despesas. Sim. Então você pega pessoas que não Muito têm bom. essa disciplina e esse arquivo mental de, olha, tem que gastar menos do que ganha, poupar para investir a diferença. Se dá muito dinheiro na mão delas, você pode dar quanto dinheiro quiser, elas não vão conservar esse dinheiro, não vão ter patrimônio, só vão gastar tudo. É o que acontece com boa parte das pessoas que ganham loterias. Sim. Você pega 5 anos depois, o cara geralmente ele gasta quase tudo até que só sobre na mão dele o dinheiro que ele tá pronto para lidar. Que às vezes é quase nada ou até negativo pro cara que acha que é normal ter dívida. Agora, se eu pegasse um caminhão de dinheiro e desse na mão do teu pai, ele ia Nossa fazer a mesma Senhora. coisa que ele fez, ele ia conseguir manter aquele patrimônio. E a mesma coisa com o com seu. meu pai. E aí tem uma hora muito interessante que ele fala o seguinte, a importância dessa lição da proficiência financeira é que ele fala, você quer construir um prédio, por exemplo, o Empire State. Para você construir um prédio, um arranha-céu, igual ao Empire State Building, você tem que primeiro cavar muito nas bases, né? Tem que fazer uma fundação sólida. Sim. Aí você pode ter um prédio grande. O que boa parte das pessoas tenta fazer na vida é o seguinte. Fundação de 15 centímetros, não é? Exatamente. Elas aprendem que, por exemplo, tem que empreender.
O cara não tem educação financeira nenhuma. A fundação dele é 15 centímetros de concreto acima do chão. Aí ele constrói uma casa, tudo bem. Uma casinha sustenta. Você tenta começar a construir um prédio, não vai virar o Empire State Building, vai tombar, vai virar uma torre de Pisa, na melhor hipótese, né? Porque ela pode simplesmente desabar. Então ele fala, educação financeira tem que estar na base. Porque com essa base, aí sim você consegue construir grandes prédios. Excelente, cara. E eu acho que isso tem tudo a ver com a educação. Faz uma semana, fazendo um merchan do bem aqui, faz umas 2 semanas que eu fui visitar o Instituto Ayrton Senna, que é um instituto que ajuda as crianças a se tornarem mais letradas, digamos assim, aprender matemática, português, então é bem focado em ensino de base. E, cara, quando eu entrei lá no instituto, que eu vi o carro do Senna, já tinha visitado a salinha que o Benchimol fez pro Senna lá dentro da XP, e o Senna sempre teve um negócio muito foda, assim, muito arraigado em mim. E faz 2 semanas que eu falei que, para todo sempre, a receita do meu canal, Pitch Money, vai ser doada pro Instituto Ayrton Senna, porque, cara, eu até ajudava algumas causas animais e tudo mais, mas eu percebi que todos os problemas que a gente tem derivam de um problema da educação de base. Sim. A gente não tem. Eu tive a sorte de ter, porque meu pai abriu mão de muita coisa para que eu estudasse nas melhores escolas do Brasil. Mas não é o normal. Tanto que eu achava que eu era o cara mais pobre da escola. E depois eu percebi que os pais dos caras que entregavam as crianças com Audi, o Audi era financiado. E o meu pai, que tinha um Voyage que entrava água no... Como é que chama? No farol, quando chovia. O meu pai era o mais rico dali, mas não sabia. Mas é por isso que e aí as crianças me chamavam de pobre pra caralho na escola e se afastavam de mim. Mas é por isso que eu acredito que meu pai foi impecável comigo, mas a única coisa que eu mudaria... É meio foda falar de pai, né? Você vira meio emo. Mas a única coisa que eu mudaria com o meu filho é explicar a situação financeira do tipo, papai ganha tanto, a gente gasta tanto. Porque eu vivi com essa mentalidade de tipo, mano, sou pobre, sou a margem da sociedade. Na minha época já não deixavam a gente derreter chumbo de pasta de dente. Não existia essa percepção. E o que me mudou muito foi o fato do meu pai ter pago uma educação de muita qualidade para mim. Então, quando eu fui para o ensino médio, estudar no Bandeirantes, eu percebi que tinha amigo meu que ia de motorista, de Mercedes, caralho. Eu falei, mano, o que teu pai faz? Ah, meu pai tem uma empresa de não sei o que lá. Ah, meu pai tem uma siderúrgica. Meu pai tem não sei o que lá. Então, eu acredito que trocar ideia com o moleque ali, ou a menina mais nova, sobre qual é a sua situação financeira é o que vai fazer a tua família ir para outro patamar. Porque o filho do pai rico, ele conseguiu se manter rico, né? Manteve até multiplicou, pelo que fala aqui no livro. E os meus sócios, eles da Inside, eles têm pai empreendedor. E o pai dele sempre falou, pai ganha tanto, tem a empresa tal, não sei o que lá, me ajuda a ganhar mais dinheiro. E eles adquiriram esse tino, essa veia pros negócios. E, mano, hoje eles têm um patrimônio, sei lá, 10 vezes maior que eu. E a gente sempre caminhou junto. Só que o patrimônio deles é muito maior porque o mindset é diferente. E olha que você ainda usou muito bem a internet, né? Que é uma baita de uma ferramenta para acumular patrimônio. Sim. Mas eu vou falar aqui uma coisa. Você tá falando, isso eu mudaria porque faria diferença. Mas no caso, ele não tinha essa expertise para te passar. Assim como meu pai não tinha, né? Então, por isso que porque eu, na verdade, eu também... Foi a mesma história. Meu pai também ralou para colocar numa escola boa, né? Que eu era mais pobre da escola, né? Eu não usava roupa de marca, todo mundo tava de roupa de marca. Mas meu pai também meu pai conversava comigo, mas eu era mesmo a mais pobre. Você entendeu? Essa era a realidade. Não tem problema nenhum. Então não fez diferença, eu acho. Eu acho que no final... O que interessa é o exemplo e, de fato, ter contato com uma realidade de pessoas que têm mais dinheiro e que têm os pais, por exemplo, empreendedores, que têm os pais ricos ali, fez diferença para mim, porque eu já consegui enxergar uma coisa a mais para depois, obviamente... Quando tipo, que existe um universo à parte, né? De pessoas que criam dinheiro, né? Exatamente. Eu não tinha essa percepção. E a gente precisa parar também de romantizar os pais. Porque sempre que eu falo do meu pai é muito foda. Ele me ensinou tudo sobre valores, tudo que eu sou veio dele. Mas, de fato, ele tem alguns defeitos. E eu vou ter alguns defeitos quando eu for criar meu filho.
E sempre que eu falo isso do meu pai, que eu dei uma BMW pra ele, os cacete, as pessoas falam, mas você reclama do seu pai. Não, meu pai foi impecável. Menos nessa parte que ele é extremamente avesso ao risco. Você não tem que nem ser avesso ao risco, nem idolatrar o risco. Se você ficar ali no meio termo, né? No meio termo e conseguir fazer o seu dinheiro trabalhar, você vai ganhar muita grana. Eu idolatro o risco, cara. Eita. Caralho, ele Bravo, tá imbatível. Vai, vamos sair na mão, vai. Toma um uísque aí. Não, eu idolatro. Porque as pessoas têm uma visão de que elas acham que a gente tem que fugir do risco, né? Mas se você elimina o seu risco de perder, você elimina o seu risco de ganhar também. Então não acho que é matematicamente inteligente. Né? Mas eu entendi o que você quis dizer. Você se manejo de risco, sem né? Noção, tem que saber. Claro. Cara, posso fazer uma reflexão sobre... Porque a gente estava falando sobre... o que importa não é o quanto você ganha, né? O que importa é a conservação do que entra, né? Mais ou menos isso. E aí, cara, tem uma reflexão do Daniel Kahneman, que ele fala sobre os dois sistemas que a gente tem, né? Sistema 1 e sistema 2. Sistema 1 é aquele emocional e rápido, o sistema 2 é aquele devagar e racional. Então, Pete, se liga, quanto é 2 vezes 2? Cara, até onde eu me lembro é 4. Quanto que é 14 vezes 17? Aí já deu uma lascada, calma aí, né? eu posso Relaxa, fazer. não precisa. Qual que é Eu tenho uma HP aqui, calma aí. Não, mas qual que é o argumento aqui? O primeiro você respondeu muito rápido, então isso aqui é o sistema 1. 238. Boa, Malu. Então, o 1 foi muito rápido. Isso aqui foi algo muito rápido. É o sistema 1 atuando. A segunda pergunta é o sistema 2 atuando. É aquele mais racional, né? Qual que é a conclusão aqui? O sistema 1 ele é mais emocional. É o que toma as decisões. Nós, seres humanos, tomamos decisões de uma forma emocional, né? E qual que é o problema? Eu acredito, tá, que o que mais impede as pessoas de criarem riqueza, o que mais faz as pessoas quebrarem ou não acumularem riqueza, é elas colocarem os seus instintos humanos na frente dos seus instintos racionais. Então, quando entra muito dinheiro, o que acontece? A gente tem um instinto humano, a gente quer consumir algo agora. Tá? E quando aumenta o nosso salário ou aumenta a nossa renda, por algum motivo, os nossos sonhos aumentam da mesma forma. Sim. Porque quando a gente é um estagiário, a gente tem um sonho, de repente a gente ganha mais, a gente muda o sonho. E ganha mais e aumenta o sonho de novo. Aí eu já tenho um amigo que tá agora, não, quero comprar um avião. Aí comprou um avião, agora quero comprar 2. Agora quero comprar uma ilha. Caraca, mas você antes não queria nem ter carro. Então os sonhos mudam. Dele, né? Não, e muda os sonhos. Mas qual que é a minha conclusão aqui? Eu vou apresentar um conceito novo aqui. Vou apresentar um conceito novo para vocês. Vai. Eu, inclusive, quero escrever um livro sobre esse conceito, que é um conceito que eu achei incrível. Qual que é o problema disso tudo? Por quê? Por que as pessoas não enriquecem? Por que outras enriquecem? Para mim é porque elas entenderam ou não entenderam o conceito da máquina do tempo. Todos nós nascemos com o poder da máquina do tempo. Para resumir tudo isso daqui, sem fazer um puta storytelling, é o seguinte. A gente não tem dinheiro para comprar um carro hoje. A gente precisaria trabalhar 7 anos para comprar um carro, por exemplo. Mas como eu não tenho dinheiro, o que eu faço? Eu aperto o botão da máquina do tempo e eu vou para o futuro. Por quê? Porque eu já saio da concessionária com o carro. Mas eu não podia comprar ele. Você antecipa sonhos, basicamente. Isso. Então eu fui pro futuro. Só que o que ninguém te conta é o preço que você paga ao antecipar o futuro. Ou você trouxe o bem pro presente, né? Trouxe do futuro pra pagar o preço. Eu tinha pensado assim. Exato. Inclusive, acho que é superior ao seu pensamento, mas continue. Eu acho que sim. Ele tá pensando em termos de fluxo de caixa e ele... Só que, ao mesmo tempo que a gente tem o poder de antecipar o futuro, a gente também pode fazer o contrário, né? E quando a gente segue a lógica do pai rico, pai pobre, uma lógica de construir ativos, cara, isso daqui é você usar a máquina do tempo ao seu favor. Mas como somos emocionais, as decisões são tomadas desse jeito, a gente sempre vai apertar o botão de ir pro futuro. E quem já assistiu o Clique sabe o que acontece, né, cara? Dá merda.